Eu não sei Oi. se a Ranieri não assiste mesmo. Oi? Hein, O que, Eduardo? Lázaro? Eduardo, Oi. Quem é eu que... não vou gravar, não, porque eu Oi? gravava da Ranieri assistir e agora eu não vou Falou assistir. meu nome. Eu não Não, assisto deixa aí nenhum. gravando, vai que a gente queira acessar de novo. Eu raramente quero, O porque a quê? aula já basta. Mas deixa aí. Não, eu sempre reassisto, viu, Davi? Os vídeos. Antes da aula dele mesmo, eu reassisto quase todos. Pra eu saber entrar na aula sabendo de tudo. Não falo nada, mas pelo menos eu sei. Ixi, minha gente, peraí, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, porque... Acho que eu vou precisar de escrever as coisas, não. Vocês já pegaram aí o caderno, Val? O quê? Já pegou o caderno e o lápis? Ah, já abri, já botei aqui. Aula 8, explicação Davi. Pronto, já colocou o seu também, Priscila? Meu Tem? quê? Seu caderno e seu lápis para anotar as coisas? Davi se preserve. Priscila tem uma coisa muito mais importante para fazer. A gente faz história, ela faz direito. Vixe, Desculpa, Davi. Priscila. Você tá menosprezando o meu curso, Eduardo? Não. Eduardo, você tá menosprezando o seu curso? Não, imagino, nem um pouco. Hoje eu tô só Porque como eu tô. ouvinte, Davi. Não vou anotar não, senão eu vou ficar perdida. Ó, eu amo as aulas de Davi, que no final ele diz assim, agora anote os pontos. Aí Eduardo digita super rápido e eu fico aqui escrevendo. Coitado, Priscila falou assim, ó, eu não vou anotar porque senão eu vou ficar perdida. Falou a pessoa como se a gente que está na cadeira não estivesse perdido, pagando Brasil 2 sem ter pagado Brasil 1. É. Podemos começar já? Sim, senhor. Vou desligar aqui, viu? Hoje eu não vou conversar nada, hoje porque a gente tem visita. Pois é, vamos. Ela não conversa na sua cara, ela manda mensagem pelo WhatsApp pra eu ver. Olha, Valdeleide, Valdeleide, eu vou te bloquear, meu Valdeleide, deixar tudo de castigo. É porque tem hora que na minha cabeça vem aquela música, pega o pato, pega o pato. E eu que fui inventar de aprender a coreografia. Eu digo, rapaz, eu vou aprender essa dancinha. Vou aprender, tu vai ver se eu não vou aprender essa dancinha. Eu faço um gif. Quando o Davi colocou o nome daquela linguagem africana, aí um pato. Na minha cabeça aquele emoji. Pega o pato, O cara vai fazendo assim com a mão, pega o pato, quen, 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 quen. Ai, maravilhoso. Aí na minha cabeça tá aquela música agora. Gente, vamos parar de passar vergonha, a Priscila tá só olhando. E um carpinteiro. Tá bom? Vamos encarar com seriedade. O curso de história é sério. Preste atenção. Jura que eu encaro as coisas com seriedade, né, pô? Eu tô com pena de Priscila, ela deve estar dizendo. Isso é só. Vamos, falando sério agora. Ó, capítulo 8. As transformações da cultura africana no mundo africano. Nesse capítulo, ele vai tratar agora, propriamente dito, da cultura africana, do que foi transformado na cultura africana quando ela veio aqui para a América. E para ser mais específico ainda, nesse capítulo ele vai abordar, ele traz quatro tipos de expressão cultural e ele vai dividir duas para cada capítulo, o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Agora, deixa eu só olhar aqui onde foi que eu coloquei, viu? São 4. Eu sei que nesse daqui ele vai abordar a linguagem e a estética, né? A estética. E no outro vai abordar a religião e não lembro qual é. Sei quando for no próximo capítulo a gente lembra, tá bom? O que é de mais importante aqui? Porque nesse capítulo ele vai retomar algumas coisas que a gente já viu nos capítulos anteriores, certo? Quando chegar o momento certo, eu vou explicando para vocês. Para introduzir esse capítulo, a gente tem que pensar o seguinte: uma coisa importante que o autor diz, que a cultura afro-americana, ou seja, a cultura da África que veio e se modificou aqui de acordo com a realidade que tinha disponível, calou, né, Priscila? Enfim, vamos lá. Ele diz que ele vai mostrar especificamente as mudanças que aconteceram através do processo de transformação da cultura africana para uma afro-americana. Ele diz principalmente que essa cultura foi muito mais homogênea, aliás, foi sobretudo homogênea, porque como ela veio para cá de forma fragmentada, já que não tinha mais aquela realidade
da África, não tinha todas as populações da África, não estava, de fato, no continente africano, estava num novo ambiente. Então, ele tinha que usar aquilo que ele tinha para poder adaptar a sua cultura, certo? Então, ele disse que, a partir dessa adaptação, ela foi muito mais homogênea, porque ela fundiu os fatores que tinha disponíveis para ela. Tá certo? Dudu, entendeu, Dudu? Você lembra que da outra parte eu falava que a cultura tem que se adaptar ao novo ambiente que tinha disponível, no caso aqui a América? Pronto, lembrem aí. E ele fala que para poder explicar esse negócio de cultura ou de transformação cultural, ele tem que explicar um fator importante antes, que é as dinâmicas da cultura. Esse aqui eu não manjei muito bem, porque esse capítulo é enorme, mas anotem aí. Dinâmicas da cultura, é o primeiro ponto. Aliás, o primeiro ponto era da homogeneização dessa cultura. Peraí, Priscila tá se abanando com a Constituição brasileira? Eu vi um livro verde com branco. É. É. Oh, Irmã, que verdade. Primeiro, isso aí é um desrespeito ao Brasil. Segundo, quanto mais você se abana, mais você fica com calor. Pare. pronto, o primeiro ponto vocês vão colocar aí. A cultura afro-americana tornou-se muito mais homogênea do que as diversas culturas africanas que a compuseram, vírgula. Vai devagar, meu filho, que o Newton tornou-se muito Vou repetir. homogêneas. A cultura afro-americana tornou-se muito mais homogênea Pode falar. do que as diversas culturas africanas que a compuseram, vírgula. Do que as diversas culturas africanas que a compuseram, vírgula. Fundindo-as e incorporando a cultura europeia. Já escreveu, Dudu? Nossa. Outra coisa que eu já quero deixar claro, que ele vai falar durante o capítulo, através dos fatores culturais, que tanto a África, ela misturou ou se adaptou dentro do próprio continente africano à cultura europeia, como também os europeus se apropriaram dessa cultura africana, certo? Então, durante todo o capítulo, ele vai falar, ó, quando foi na África, um exemplo, tá? Já vou adiantando aqui. Quando era na África, antes da presença dos europeus, do contato com os europeus, havia um certo tipo de estilo, de modo de se vestir. Quando os europeus chegam com os novos tecidos, os africanos incorporam esses novos tecidos, né, à sua maneira de usar as roupas, de usar o cabelo, de um modo de dançar. Ele se apropria de tudo que os europeus traziam dentro da sua cultura. Bem como alguns europeus que achavam admirável aquele tipo de estilo, aquele tipo de roupa, também se apropriavam para colocar aquilo na cultura europeia. Então, de toda forma, é como se fossem as duas culturas se unindo, entendeu? Como se fossem miscigenando. Crie coragem, pergunta aqui. Oi? Valdilei me perguntando as coisas no PV, que é para não perguntar tu. Pergunta, então, eu não acredito não, meu Deus do céu. Não, dessa vez deixa eu passar. Dessa vez deixa eu passar na próxima pergunta. Não, pergunta logo, mulher. Pergunta. Ela quer que você repita. Ela quer que você repita. Pronto. Tá com vergonha de mim, Val? Não, é porque eu já tenho vergonha do tanto que eu escrevo devagar. Ai, ela não tá com vergonha de você. Ela não tá com vergonha de você, não, Priscila. Ela tá com vergonha de Davi. Porque ela pergunta 300 vezes. Baixa que o Davi pode dar bem muito trabalho, Davi. Não, é porque a gente parece dois pestinhas, velho. Quando tá só eu e Eduardo, aqueles que vai separar nós. Da última vez a aula foi até 5 horas, 5h30, porque a gente parava pra ficar achando graça. Coitado de Davi. Vai ter não, Davi, quando ser professor é assim mesmo. Ô, irmã, não precisa lembrar. Isso é uma jornada que todos iremos passar. E você também vai. Você, quando se formar em Direito, vai ser professora de alguma cadeira de Direito.
É, mas Coitado os do alunos do Davi. ensino superior são mais comportados. Olha, A pura a gente mentira. vai rir. Jura? Olha, eu e Valdilei fazendo um inferninho na aula de Dimitri. Pronto, ó. O primeiro fator que ele vai explicar antes de adentrar. Olha, antes. Valdilei, desliga o seu microfone que está fazendo zoada. Desculpa, perdão. E adentrar sobre os dois tipos de cultura que ele vai abordar nesse capítulo, que é a linguagem e a estética, ele tem que falar que nós temos de entender as dinâmicas da cultura, certo? Esse é o segundo ponto. Dinâmicas da cultura. E ele define isso, ó, ele diz, os antropólogos definem isso como um processo. Aliás, eu escrevi aqui, eles definem esse processo. Antropólogos definem esse processo como um modo de vida de uma sociedade, incluindo, entre outros aspectos, parentesco, estrutura política, linguagem e literatura. Artes, música, dança e religião. Pronto. A partir disso dá para a gente entender de boa o capítulo todo, certo? Essa é a definição de dinâmicas da cultura. Poxa, Dado, por que você vai desligar sua câmera? Diga agora. Como é que eu vou saber se você não está filando por algum canto? Eu não tô filando, é que eu ia copiar isso aqui e ia colar no meu grupo privado do Telegram para eu salvar depois e colocar no resumo. Tira um print. Como é que você vai colocar a definição toda de dinâmicas de... Oh, que é isso, Dudu? Tem tanta coisa ainda nesse capítulo, bem mais importante do que isso. Eu vou ser bem Já verdadeira. pensei. Eu sempre coloco as primeiras partes que Davi diz no meu resumo. Tipo assim, o que ele diz, aí eu coloco minhas palavras e sempre tem 9, 10, 9, 9,5. A prática de enrolar é a melhor coisa que o estudante pode fazer. Vocês acham que eu passei em Rosilene período passado como? Eu não consegui passar, eu Lembra que antes a gente desisti. tinha um problema de poder, como que fala, meu Deus, enrolar? Pronto, a gente faz exatamente O isso. enrolation, Enrolar para poder escrever uma página, 2 páginas. É muito bom medieval, eu adoro. Não tem nada de trabalho, Priscila. A gente tem um texto Sim, ó, falando em medieval, eu lembrei até de um dia que Davi falou de Priscila. Vamos lembrar esse dia. Mas espera aí, Agora eu quero calma que relembrar. não foi mal, não. Foi porque ele falou assim, ó, imagine Priscila comigo nessas aulas de medieval, que a gente tá falando horrores mal da igreja. Aí eu disse, meu filho, Priscila está tão diferente da época que você e ela começaram a brigar. Se ela escutasse o que a igreja fazia aqui, Francinal disse pra gente, com as mulheres, simplesmente por serem ruivas, seria a Vixe, revolta. Davi, eu estudei também, que a gente paga uma cadeira, que é a história do direito. A gente vem desde o Egito Antigo e vem pro período medieval. Eu também soube as barbaridades que a igreja fez. Aí Davi de vez em quando fica revoltadíssimo com a maneira que Francinaldo fala da igreja. Ó, Priscila, teve uma vez, porque assim, apesar de que a igreja fez tudo isso, nessas atrocidades, também. Apesar, né? Eu estou dizendo apesar, porque tem uma outra posição, certo? Então, apesar das atrocidades, ainda há uma outra parte que o professor falou assim, teve um texto em medieval do 1, que a gente viu um texto que falava bem de uma coisa que a igreja fez, né? Que foi a conservação de comunicação, de costumes, de tudo, que foi usado para se fazer as sociedades no século seguinte. E o texto falava bem disso, né? Mostrava, ó, apesar dos historiadores e antropólogos dizerem isso, a igreja fez um papel fundamental, maior ainda, que foi esse. Né? Nesse texto não era abordado as violências, né? Teve outros textos que abordou isso, né? Nesse caso aqui era do papel superior que a igreja tinha exercido. Aí eu estou falando bem, aí o professor falou assim,
Renato pegou e foi falar mal. Eu digo, mas não tem isso no texto. Não, mas peraí, tem sim. Você não lembra não que ele falou, tá esquecendo do final da aula, que ele disse, olha, apesar da igreja ter mantido essas culturas, ela mantém essas culturas em prol dela própria. Você pode prestar atenção que toda a cultura que a igreja tem é religiosa. Sempre, sempre, sempre tem alguma coisa. Por exemplo, na cultura religiosa do matrimônio. Você não pode casar um casal homossexual. Na cultura religiosa do matrimônio entre um homem e mulher, a mulher deve ser submissa. Isso são as culturas protegidas pela igreja. Por isso que ele criticou. E isso, Davi, a igreja também, ela fez essa manutenção das culturas, não foi? Porque ela é boazinha. Monetização, viu? Ó, tá vendo aí? Valdomiro, as igrejas evangélicas, todos os estudos. Mas foi por isso. Agora podemos Mas eu já voltar. ouvi falar nisso, Davi, dessa contribuição positiva dela. Já, eu acho que já. Teve. É porque Davi fica revoltado com o Francinado, porque ele só abre a boca pra falar mal. Ele nunca fala bem. Ah, mas o Francinado não reconhece, ó, o Francinado só reconhece os erros, não reconhece os erros. Revolta, porque ele, em vez de ser um professor neutro e falar das duas partes, só fala de uma, da ruim. Ele ia falar o que mais? Quando a gente tá falando do feudalismo, a igreja só matou um monte de gente. Ah, mas ele fala dos outros papéis desempenhados pela igreja também nesse período. Mas isso aí vai falar depois, Davi, relaxa. Eu espero que ele tá bem naquele mundo. Vai. Eu nem assisto as aulas dele direito, só fico lá escutando ele dizendo alô, vocês estão aí? Alô? Pior que é verdade. Fazendo assim, ó. Batendo no computador. Ei, Priscila, na última aula, ele disse assim, alô, aí teve um menino aqui que sempre fala, é Edmilson, eu acho o nome dele. Aí eu falei, aí ele, podem falar, vocês podem falar. Sim, a gente nem disse. Ai, não, Priscila viu, não foi aquele negócio que eu mandei no grupo que a professora de Paraíba parou a aula no meio, dá a explicação para ir bater panela na janela dela em João Pessoa para o negócio de Bolsonaro. Não. Doido. Você não viu, não? Vi, não. Priscila, eu mandei no grupo, pois ela parou a aula e disse, gente, peraí, eu preciso ver isso. Quando ela chegou aí, ela botou a câmera pra gente ver ela batendo panela contra o Bolsonaro no meio da aula. Eu fiquei. Adorei. Ela não tem medo de ser processada, não, minha gente. A aula sendo gravada. Pois é. Oxe, depois vão processar muita gente, viu? Vamos. Chama no processinho. Ixi, Maria, olha a frase da menina de direito. Quem amou? Vai, Davi, pode seguir. Eu consegui falar nisso, depois eu tenho umas outras perguntas para falar a você, que eu não sei se você já deve ter conhecimento, entende? Mas, enfim, eu vou perguntar depois, tá bom? Vou esperar você terminar a sua aula. Tá certo. Vai, professor Davi. Ó, Se for de conhecimentos, eu quero saber também. Enfim, vamos voltando aqui. Vocês já copiaram essa definição aí de dinâmicas da cultura? Pronto, então ele diz, ó, os antropólogos definem esse processo como modo de vida de uma sociedade, incluindo, entre outros aspectos, parentesco, estrutura política, linguagem e literatura, artes, música, dança e religião. Brevemente, fazendo um super resumo desse capítulo, ele vai abordar cada um desses aspectos, sobretudo antes do contato europeu e depois do comércio de escravos, que é quando esses africanos vêm na condição de escravos para a América e de como ocorre essa transformação na cultura, certo? O que é que muda na linguagem, o que é que muda na dança, o que é que muda na música, as apropriações, né? O processo de apropriação cultural. E uma outra coisa que é importante nisso é que ele não vai abordar a religião profundamente nesse capítulo. Ele vai deixar para o próximo capítulo. Aqui ele vai abordar mais a linguagem e vai abordar também a estética, tá certo? Então, começando pela linguagem, deixa eu já colocar aqui. Cadê, meu Deus? Já começar pela linguagem. Sim, outra coisa. Antes de entrar nessa parte do capítulo, ele fala de muitas coisas, de tipo, por exemplo, quando os africanos chegaram aqui, eles formaram essas comunidades, eles tiveram, por exemplo, mais contato entre os próprios africanos do que na própria África. Ele exemplifica, tipo assim, por exemplo, se você tivesse um escravo lá na África, que fosse da Senegâmbia, e outro que fosse lá de Angola, pouco provavelmente, ou muito difícil, esses escravos teriam contatos tão quanto na América. Porque na América, a gente tem que lembrar que o comércio de escravos pegava um escravo de cada parte, ou de cada cidade, ou de cada região, e trazia para cá.
Ou seja, era muito mais fácil que eles tiverem vários contatos com pessoas de todas as partes do continente africano, que às vezes eles nem tinham esse contato tão quanto lá na América. Entenderam essa parte? Pronto. E o que é que isso implica? Olha, quando você conhece uma pessoa de outro lugar, você vai aprendendo um costume diferente, né? Você vai aprendendo um modo de falar diferente, uma linguagem diferente, uma dança diferente, uma expressão cultural diferente, uma arte diferente. Ou seja, você vai ter contatos bem mais do que você tinha na África. E que isso vai gerar, por exemplo, a linguagem... Como é que chama? A linguagem franca, certo? Que foi a primeira linguagem unificada para se entender esses povos. Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que dizer a vocês o seguinte, que esses africanos, além deles terem muita linguagem, por ser um de cada região, um de cada país, lá do continente africano, eles também tinham de se comunicar com os europeus, certo? De se comunicar com o seu senhor, de se comunicar com o dono. E foi a partir daí que surgiu ainda mais a necessidade dessa adaptação, deles conseguirem se adaptar e de criar uma língua que fosse uma língua franca, que desse para eles entenderem entre si e, sobretudo, também entender o que o Senhor estava falando, certo? E aí é daí que surge, o autor diz que essas apropriações, elas vão ser mostradas mais ainda na geração futura, né? Que é a geração crioulo, de crioulos, que eles vão aprender essa linguagem, vão aprender essas apropriações, e, portanto, a partir dessa geração que vai sair uma cultura africana muito mais homogênea, né? Que é a geração crioula. E partindo agora no sentido da linguagem, ele diz logo assim no primeiro parágrafo: os elementos culturais podem ser classificados de acordo com sua maior ou menor estabilidade, e nesse sistema a linguagem é o mais estável. Contudo, o conjunto das línguas africanas foi o elemento mais frágil das culturas africanas para sobreviver e se desenvolver no mundo atlântico. O que é que ele diz com isso? Ele vai abordar, durante esse capítulo, linguagem e estética. A estética, ele diz que lá no continente africano era uma... Aliás, eu não vou nem falar da estética agora, vou falar da linguagem. A linguagem lá no continente africano, ela era muito mais forte, muito mais consolidada, muito mais fixa em cada região, né? Tinha várias linguagens, mas que elas eram fixas, ou seja, se você fosse por exemplo, hoje, se a gente fosse para os Estados Unidos, nós tínhamos de saber o inglês, porque lá é a cultura fixa deles, certo? Mas se, por exemplo, surgisse um novo país, e esse país pegasse povos de todos esses estados, esses países aqui, e juntasse nesse território, era necessário que a linguagem sofresse alteração, porque a gente teria de entender quem eram os colonizadores dessa terra e de entender entre si. Então, ele fala que, nesse sentido, a linguagem lá no continente africano ela era muito forte, ela era muito estável, essa é a palavra, ela era muito estável, mas que quando ela chega aqui na América, ela é a que fica mais desestabilizada, mais fragmentada, porque tem a necessidade de haver essa fragmentação. E é a partir disso que surge a língua franca, né, que é a primeira linguagem dos crioulos. Aliás, surge a linguagem franca e depois surge a linguagem dos crioulos, que é a primeira geração de escravos libertos, né? E sobre isso ele diz que também a linguagem franca, ela explodiu como se fosse... Deixa eu caçar aqui a palavra, que é uma palavra complicada, gente. Bem pequenininha, mas complicada. Meu Deus, qual era a palavra, meu Deus? Mas, enfim, eu vou explicar mesmo sem saber a palavra. Essa linguagem, ela cresceu, ela se consolidou como se fosse a partir da necessidade de uso da gramática. No sentido de tipo, se você está num ambiente onde tem escravos fugitivos, esses escravos, vamos supor aqui, tem várias fazendas, 3 fazendas. Fugiram vários escravos desse local. Davi, Oi. antes de você continuar, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida que é mais pra frente. Talvez até você responda mais tarde, mas eu gostaria de saber agora já para ficar na cabeça. Tá. Houve algum tipo de supressão a respeito dessa cultura africana, seja na escrita, na linguagem, nos movimentos que eles poderiam fazer por parte dos nativos europeus ou americanos? Houve algum tipo de supressão à cultura africana? Quando você fala supressão, você está falando... Porque supressão vem de suprimir, né? Assim, eu acho Isso, que suprimir e oprimir, se de alguma forma eles poderiam ou não se expressar dessa forma, se haveria tipo, algum impedimento feito por parte dos nativos americanos ou europeus. Na verdade, no capítulo ele não traz isso, Eduardo.
Na verdade, ele traz a Não. necessidade de se haver essa apropriação cultural, né? Uma vez que ele até no capítulo, quando for na parte da estética, ele vai falar que os africanos, os escravos africanos, eles poderiam se expressar através de dança, através de criação de instrumentos, através da música, através de cabelos, através de expressão cultural de roupa, de modo de vestir, de tudo. Eles tinham essa liberdade. Mas isso só era permitido dentro do círculo social deles, ou eles tinham liberdade para fazer isso? Não onde bem entender, mas tipo, por exemplo, eles estão em determinado lugar, poderia ser ali a qualquer momento, a qualquer hora. Sobre isso, casos. A gente não pode sempre generalizar. Por exemplo, havia casos que ele falou, tinha certo proprietário que não gostava de uma dança de escravos, ou que não gostava. Peraí, viu que minha mãe já chegou, acho que ela vai me interromper. Diga. Obrigada, coração. Eu vou beber. Não aguento Davi falando no coração, ele parece um professor mesmo. Olha, minha mãe, baixa aí. Oi, mãe de Davi. Oi. Só lembrou da minha falando com o Eduardo, manhã falando, e eu com fome, não dava pra... Sim, gente. E eu morrendo de falar, oi, mãe de Val, e sem resposta. Aí depois eu tirei o fone, deu certo. A sua resposta. Dizer a sua resposta é o seguinte, o autor fala que a gente tem que entender isso como casos. Por exemplo, quando ele chega aqui, a gente tem, no capítulo anterior, foi trabalhada a formação de grupos, certo? E que, por exemplo, alguns proprietários achavam aquilo admirável e outros não gostavam. Quando outros não gostavam, eles, por exemplo, tinham momentos de expressão cultural muito limitados, certo? Porque eles achavam aquilo feio. Então, houve a necessidade, sobretudo, de os escravos se adaptarem à linguagem europeia. Bem como em casos que os senhores gostavam ou admiravam aquela expressão cultural africana, eles também queriam que os escravos continuassem aquele tipo de manifestação. E por isso, em casos diferentes, uns se manifestavam, tinham liberdade de fazer suas danças, de fazer seu modo de se vestir, como também em outros isso era proibido, entendeu? Pronto. Mas isso ele vai analisar mais à frente, em casos específicos. Voltando à questão da linguagem, ele fala o seguinte, quando você está... Eu vou explicar da maneira que eu entendi, tá bom? Porque é mais fácil. Talvez eu sempre fiz isso, então, enfim. Quando você está em um ambiente... Com certeza vai ser mais fácil do que o jeito que Osmar entendeu. Esse aqui Mas isso não é África. É que eu confundo o nome de Isamar com Osmar. É porque parece mesmo. Ismar, Cosmar. Isso aqui não é complicado de entender. Usem a lógica. Se você está... Vamos supor... Eu quero que vocês pensem aí. Paraíba... Ei, peraí. É que eu tava lembrando do dia que Isamar utilizou aquele exemplo da cabecinha. Qual seria a reação de Priscila, hein, a esse momento? Eu acho que ela não gostaria do exemplo da cabecinha. Eu teria fechado, irmão, eu tenho certeza. Da cabecinha foi pauleira, viu? Foi triste, doido. Diga aí, irmão, o que é que você Eduardo? faria numa aula que o professor desse esse exemplo? Que exemplo? O exemplo da cabecinha. É pauleira, viu? Eu regalava os olhos. Eu não entendi. Que Isamar falou assim, ó. Como era eu não lembro o contexto, talvez Val lembre, que ele falou assim, ó. Imagine que tá lá... O escravo... O escravo, ele sabia que era ruim... Desculpa aí. O escravo sabia que era ruim ser escravo. Porém, ele comparou a um sexo meio que anal. Porque, tipo, você entre um sabe homem que e uma vai mulher. doer... Entre um homem e uma mulher. Porque a mulher sabe que vai doer, que dói a relação. Mesmo assim, você sente o prazer de estar recebendo a penetração. É mais ou menos assim. Tipo, basicamente porque vai estar dando prazer pro macho. Tipo assim, não deixa... o escravo não deixa de ser escravo porque sabe que ele é bom. Olha a analogia que ele fez, viu? Olha, se você comparar com a situação, olha a analogia que o professor fez. Eu vou usar essa mesma analogia quando eu estiver dando aula pro 6º ano. Esse resumo não, esse ensaio que a gente tem que fazer, que é o que vai valer a maior parte da nota, eu queria fazer sobre isso, né? Porque esse livro que a gente está, ele analisa de uma forma muito simplista, não tem muito demasiadamente simples. Mas peraí que a irmã vai se pronunciar, eu vi ela pegando o microfone. Aí o que acontece? Por exemplo, da opressão, ele não fala
Ele não fala dos maus-tratos, ele não fala do cárcere, ele não fala das peias, das matanças, dos assassinatos, não fala nada disso. Ele fala de uma coisa, ele fala assim, mas muito pouco, você quase não vê. Por exemplo, eu mesmo não me lembro quando foi que ele falou aqui que os escravos eram oprimidos. Mal lembro, porque não tem. Aí eu queria fazer o meu ensaio questionando esse livro. Só que eu estou pensando, eu vou mesmo questionar um livro que a gente está estudando a disciplina toda e o professor me reprovar? Não vou, né, quando sou burro. Não acho seguro. Não acho seguro. Eu teria pena do meu cu. Mas pode perguntar para o Eduardo, pode perguntar para a Valdilei, pode perguntar para qualquer uma pessoa. Todo mundo esperava que o professor realmente falasse daquilo que a gente já vem vendo na escola, né? Dos maus-tratos, da possessão. Mas não, é exatamente isso. É como a gente falar aquela coisa, por exemplo, tentar tirar a culpa dos maltratos, de toda a opressão que os negros sofrem até hoje com relação ao racismo, tentar tirar a culpa dos racistas e colocar parte dessa culpa nos negros. Isso não faz sentido. Esse livro é muito esquisito. Esse livro aqui, Priscila, meu Deus do céu, você É porque eu acho que é todo o livro. Eu estava conversando com uma amiga minha que estava terminando história. Aí eu estava até conversando sobre aquele livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Aí ela falou, não, aquele livro também, ele só mostra a parte boa, né? Que não existe parte boa e a pessoa ser escravizada. Pois é, viu, Davi? Todos os livros, todas as obras que tem daquela época, ela romantiza a relação senhor-escravo. Aí é sempre assim, você vai ver sempre isso. Aí acaba você, na função de historiador, questionar mesmo, Davi. Pode prestar atenção também, Davi, naquele texto de Brasil, que todos nós fizemos o mapa conceitual e o podcast, e no caso vocês fizeram a videoaula, que até naquilo ali tem uma visão romantizada, falando sobre o romance que existia entre uma escrava e um senhor de engenho. Você jura que foi exatamente daquele jeito, que a mulher não sofreu nem um pingo na mão do homem? É porque, na verdade... A novela. Aquele texto... E sim, a moça é um grande exemplo disso. Priscila, esse texto que o Dudu está falando, a gente estava tratando sobre o documento chamado alforria, que era o que dava liberdade ao escravo, certo? E tem os tipos de alforria, né, que é a alforria que a pessoa fica totalmente liberta, e aquela que a pessoa fica liberta, mas que tem que prestar algum serviço, certo? E tinha um caso lá de uma mulher, de um senhor que mantinha relação com a mulher, apesar de que o texto não fala se era consentido ou não, mas que dá para entender que era consentido, porque eles tinham uma relação de muito tempo, inclusive a mulher teve filhos desse cara, e que ele era casado, ele tinha uma mulher dentro de casa, só que ele mantinha relação com esse escravo. Aí ele deu uma alforria para ela ser livre, e ela criar o filho dele, sem ninguém saber, na propriedade vizinha, certo? E aí acontecia, e tinha vezes que ela era abusada quando ela não queria, mas o texto é muito imparcial nisso, porque apesar de que ela sofreu abuso, ela foi violada, ela está carregando um filho que às vezes nem se sabe se ela queria. E aí o texto... Gente, e agora estando no quarto período, a gente percebe que o grande vilão de todos os tempos é o macho hétero. Porque toda vida a culpa é dele. Não tem uma vez. A gente passou em pré-história o que é que o macho fez, ficava colocando a mulher. Se não estava por baixo, estava em igualdade. E ainda assim o macho tinha que ir primeiro fazer as coisas. Quando chegamos na Grécia e na Roma... Pois é, o heterotop. Quando chegamos na Grécia e na Roma Antiga, quem tinha privilégios? O homem hétero. Porque até os relacionamentos homossexuais que eram endeusados até... não poderiam ser confirmados, porque se fossem, morria. As mulheres não podiam fazer nada, só tinham que ficar em casa reproduzindo e limpando a casa. Mais nada. Se a gente for para a China, meu Deus, os maltratos que as mulheres sofrem na China, vocês viram, já ouviram falar dos pés de lótus? Já que quebrava os pés para o pé ficar pequeno. Meu Deus, para poder a mulher ser considerada bonita aí. Isso é culpa de quem? Do baixo, hétero. Não tem uma vez que esse homem tem culpa. É porque a cultura chinesa... Cala a boca, Davi, você é hétero, você não pode mais falar. Davi tem uma cara de hétero top, viu? Na cultura chinesa, é admirável que as mulheres... elas têm admirável, Davi? É na cultura deles. Eu não estou falando da cultura brasileira, Priscila. Estou falando da cultura chinesa. Eles acham bonito mulheres que têm pés pequenos. E isso é uma cultura enraizada. Então, não é só da mulher... Pronto, olha, isso aqui é outro ponto que você falou. É que Davi falou, é a cultura de lá, e a gente não pode falar muita coisa, porque a gente, como historiador, pode estar sendo até mesmo anacronista. Esses termos de anacronismo que a gente aprendeu em Laércio, a gente... Val viu, que eu sei que estava lá na palestra também comigo, lá na Semana de História em 2019,
A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de anacronismo, não porque é cultura. E, gente, eu sei, você chega lá, você não vai ficar com pena, não. Você só não vai poder salvar porque não vai permitir você ajudar aquela mulher. Mas que, caramba, isso é muito errado, velho. Não tem como não ser anacronista. É como assim, por exemplo, Priscila, não é, ó, qual é tipo como se fosse um padrão de beleza da cultura de lá, entendeu? Por exemplo, aqui Terrível. você ter um corpo bonito, né? Ter um cabelo liso, ter esse tipo de coisa. Aí, esse é um padrão de beleza. Lá, é como se fosse isso, o padrão de beleza só que dos pés. É bonito mulher que tem pé pequeno. Então, as mulheres, elas usam sapatos. Inclusive, tem uma comunidade lá que eles usam umas argolas no pescoço, em que a mulher, toda vez que ela... Pode Isso é ficar na o pescoço. Tailândia, meu Deus. Aí elas ficam com o pescoço bem grandão. Na cultura deles, isso é bonito. Mulher, quanto mais o pescoço maior, mais bonita ela é. E nessa outra... Agora, isso aí foi As culturas, considerado bonito. Como é, irmã? as culturas foram criadas para destruir as mulheres. Aí, Muito radicem, muito feminista radical. Mas deixa eu continuar. Essa parte aí que Davi falou, que era uma cultura da beleza de colocar as argolas, na verdade, isso aí foi relativamente atual. Faz o quê? Pouco mais de 100 anos. Porque antes disso, era considerado uma punição. Por exemplo, Tudo colocava no pescoço atual da para mim é mulher. 20 anos. 10 anos, 100 anos para mim é velho. Não, não é velho. Peraí também. Quando aquilo ali era uma punição para as mulheres, eles iam colocando, tudo bem que ficava bonito para eles, né? Mas caso ela desobedecesse o marido, as argolas eram retiradas para que o pescoço caísse e elas morressem. Isso aí era a forma de punição. Veio ser naturalizado agora, para a gente ter uma ideia. E isso aqui, de tempos em tempos, daqui a pouquinho está acontecendo no Brasil, se a gente deixar esse traste no poder também. Porque as mulheres vão voltar a ser coisadas como eram antigamente. Vai que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Revolução Islâmica. ainda bem No que ano de 1977, as mulheres estavam tomando banho de biquíni na praia. Agora vá hoje em dia. Nem no mar elas podem entrar mais sem a permissão do marido. É a coisa mais triste do mundo. Eu fiquei chocada. não pode, não. Não, mas eu já vi que tem umas culturas indígenas. Deixa eu falar, Davi. Eu Não já é vi seu que local de fala, Davi. Não vou falar sobre feminismo, não. Eu já vi que tem as culturas indígenas e quando a mulher completa certa idade, aí tem uma cerimônia lá. Tem para os homens também isso. O dos homens, ele tem que enfiar a mão no formigueiro e aguentar lá por um tempo. E a mulher, ela arranca o cabelo. Arranca. Não tô falando de cortar, não. Arranca. Enrola assim e puxa. E alguém puxa. Arranca o cabelo. De uma vez só. Eu não sei se tem esse tipo de cultura aqui no Brasil, mas eu vi que tem essa cultura indígena. Agora eu tô em choque, eu não sabia. Estou imaginando, meu Deus. Ei, vamos voltar. Por que nós estamos rindo? É uma coisa tão séria. Não, é você que tá achando graça. Quando puxa um cabelo aqui dói tanto, imagina. Ó, ainda bem que eu não terminei o texto 1 do Brasil, porque no texto 1 é aprovada a Constituição de 1824, 1832, em que as mulheres também elas não tinham poder de voto e não podiam No Brasil? Sim. Baixa, nós só viemos conquistar poder de voto em 1934. E depois de muita luta. Muita luta. Você sabia que a primeira mulher que votou foi em Mossoró? Nossa, tão pertinho. Né? Vai, vamos Pois continuar. é, continue, Davi. Pois é. E o pior é que eu não sei. Sim, linguagem, tá. Vamos aqui. Eu quero que vocês entendam. A gente tem que se reunir para falar desses assuntos aleatórios, porque sempre sai alguma coisa interessante. Gente, e outra coisa, isso dá um baita tamanho na aula, que quando eu vou terminar a aula, tá com 2 horas. Quem é que vai assistir uma aula de 2 horas, minha gente? Na outra vez que só foi eu e Dudu, menino, Valdir teve que ficar meio... Mal assiste a aula todinha. É assim. Como é que eu vou explicar, meu Deus do céu? Eu quero que vocês pensem em várias casas juntas. Essas casas são fazendas. E cada uma dessas fazendas, elas têm uma linguagem. Uma língua diferente. Quando todas essas linguagens elas vão perceber a necessidade de alteração na sua língua para poder assim criar uma segunda língua, essa é a língua franca, certo? É a língua para se comunicar com todas as outras linguagens, inclusive também para se comunicar com o Senhor.
E essa questão da língua franca, ela foi ainda mais impulsionada nas propriedades rurais e nas cidades, certo? Nas propriedades rurais, como a gente viu, havia necessidade de que o senhor conseguisse se comunicar com os seus escravos e não precisar mais de um intérprete. E também, como vinha gente de cada localidade nesse comércio de escravos, e acontecia também o casamento, era muito comum que casasse um escravo, dois escravos, né, um homem e uma mulher, de estados diferentes da África. Então, ou seja, isso também foi impulsionado a necessidade de uma linguagem única entre essas pessoas, porque como é que essas pessoas iam se comunicar? Né? A gente tem que pensar nesse tipo de problematização. E ainda mais, por conseguinte, o autor diz o seguinte: havia fortes razões práticas para a língua franca das fazendas americanas ser baseadas em língua europeia. Era isso que eu queria explicar. Por exemplo, pensem, agora a gente tem, lá na África, tínhamos africanos, em sua maioria, né, estão em seus continentes, onde vinham europeus, e os europeus eram que tinham de se adaptar ou de arranjar intérpretes para que eles pudessem entender os africanos e fazer o comércio. E nesse momento aqui, tanto os europeus tinham de aprender linguagens africanas para poder fazer a comunicação, como também alguns africanos que vendiam os escravos tinham de aprender a linguagem europeia. E quando é aqui na América que chegam esses escravos como lá da África, eles são uma minoria, ou seja, a minoria ela tem de se adaptar à linguagem da Europa, certo? Então, é por isso que aqui a língua franca, ela bebe bem mais da língua europeia, completando com gramáticas. Vixe, Maria, só lembrei de. Você falou agora, ela bebe bem mais de tal coisa. Eu só lembrei de Lucinete. Você lembra que ela falava toda a vida isso? Tal teoria bebe de tanta teoria. Hã? Vai ver se não foi dela mesmo que eu peguei esse costume. Lucinete, que Val chamava de Lucifete. Ei, mas eu não vou mentir, não. Os trabalhos dela, era muito bom. Era bem rigoroso, era bem. Se a pessoa não aprendesse, menina, a pessoa só saía aprendida ou reprovado da sala dela. Agora, eu nunca vou esquecer daquela vez que eu fui apresentar meu texto. Isso era eu e Karina. Eu disse, Karina, eu não tenho tempo de ler. Eu só li a primeira página e consegui explicar o texto todinho. Não sei como foi Deus, assim, falando através de mim, tem? Porque o outro menino miserável lá leu o texto e não apresentou, Priscila. Foi quem mesmo, Eduardo? Era eu, Karina e quem? E Cícero. Cícero. Cícero pegou doido. Cícero olhou para a professora Quem é Cícero? apresentar. Leandro. Não lembra, não? Pronto, Priscila. Esse menino pegou e disse que não ia apresentar. Aí o Lucinete pegou e disse assim, pois pronto, só fica só vocês dois. E o pior, que eu tinha de apresentar, porque valia nota, não era, Eduardo? Valia ponto. As apresentações. Aí eu só sei me que eu expliquei, ó, eu falei a aula todinha, mas Karina, só arranjando coisa aqui, ó, e arranjando. Aí no final ela tirou 10. E bem como na prova, não sei se você se lembra, né? Porque na prova dela. Aliás, você pagou teoria com a gente? Não, né? Pronto, ó, Priscila. A prova a gente já tirou nota boa. Priscila nos abandonou no primeiro período. Ó, Priscila, na prova dela foi assim. Eu não estava entendendo muito bem o assunto de teoria. E o que eu estava entendendo era diferente dos meninos. Aí a gente fazia umas coisas, e o meu só deu uma folha. E o dos meninos deram duas folhas e meia. Eu disse, caramba, vou nem mostrar, não vou nem comparar, porque eu tenho certeza que o meu está errado, né? Aí quando a professora disse, as notas estão lançadas no sistema. Quando eu vi a bagaceira que foi, eu digo, eu não vou nem olhar o meu. Quando eu olhei, Priscila, 10. Eu digo, oxe, nada não. E a gente que tirou nota ruim. E o bobinho aqui ainda foi lá no Cinete. Professora, tem certeza que a minha nota tá certa? Meu Deus, é leso. Aí ela pegou e disse assim, se você achar ruim, eu posso mudar. Eu digo, não. Davi, você é o auge. Eu fiz, eu recebo um 9, eu já fico calada, porque para mim é uma nota muito maior do que eu mereço. Doido. Aí eu fui lá e disse, professor, eu acho que a senhora errou na minha nota, não tem condições. Aí disse, não, mas a sua nota tá certa, você não é Davi de seus amores? Eu disse, sim, sou eu, mas eu acho que essa Davi nota... não confia em si próprio. O único problema de Davi apresentando ou fazendo alguma coisa é porque Davi fala muito rápido. Nessa mesma negócio aí de teoria, Davi foi apresentar um negócio dificílimo, que era um negócio de Hegel,
E Davi apresentou como ninguém, entendeu o negócio, apresentou tudo. O problema foi que Davi parecia a metralhadora de Jeová apresentando. Era muito rápido, a professora quase entendeu. Prrr, ela só, calma, respire. Só me deu 9, só não me deu um 10, porque ela disse, se você tivesse falado um pouco mais devagar, aí teria sido perfeita, mas você entendeu o Hegel muito perfeitamente, né? Agora, só o problema é que você falou muito rápido. E se você grava o Davi e coloca numa velocidade mais baixa, ele tá falando normal, de tão rápido que ele fala. Eu falando aqui na frente da sala todinha e ela andando assim com a cadeira, não sei, parecendo aquele tamborete. Eu digo, meu Deus, o que é que a professora tá fazendo? Isso era para ele entender o que eu tava falando. Ai, foi engraçado. Aí o Davi, quando vai apresentar o TCC é 15 minutos, ele vai apresentar em 5. Eu já ia dizer isso porque ele falou assim, ó. Quem é que você ia mandar, Davi, era para algum professor, dizendo assim, ó, me dê a nota certa, é só você diminuir o vídeo, porque o que eu falar aqui em 5 minutos foi 20 minutos. Ei, gente, peraí que eu vou só resolver um BOzinho de 2 minutinhos, tá bom? Francinaldo. Do nada, eu saindo. Ele para a aula, volta já, desliga a câmera e demora bem muito para voltar. Pelo menos desligar a câmera, né? Não, teve uma vez que ele fez assim, ó. Meu Deus, minha gente. Ele tava aqui, ó. Tal. Eu não tava prestando atenção, não faço a mínima dúvida que era. Tal. Saiu do ouvido. Priscila, você tem algum professor que fica falando alô o tempo todo para saber se os alunos estão na aula ainda? Não. Alô? Eu tenho um professor que ele é bem humorado. Aí ele fala muito de BBB. A aula dele é tipo assim, 70% aula, 30% BBB. Aí do nada ele vê que nós estamos tudo falando, aí ele começa. Juliette, Carol com K, pra gente se animar e começar a participar. Do nada, tipo, ele é professor de Direito Civil. Ele fala Projota. Do nada, tava explicando Direito Civil, do nada. Juliette, Carol com K, pra gente aparecer. Pois o professor da gente fica assim, para de falar e fica alô? Tem alguém aí? A gente não sabe o que faz, ninguém quer falar. Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Eu fiquei com pena. Aí, Davi, continue que eu vou tomar água. Pronto. Precisa de... Aí, isso, perfeito. Olha, é o seguinte. Agora, eu quero que vocês entendam as diferentes situações. Em uma comunidade em que o Senhor ele domina aquele grupo de escravos, né? Há a necessidade, então, de os escravos adaptarem a sua linguagem à cultura europeia, certo? Mas tem uma comunidade, ele fala, em casos em que os escravos fogem, e juntam todos os escravos fugitivos e formam uma comunidade, são nessas comunidades que a gente não vai ver essa adaptação lá na América, porque eles preservaram a cultura nativa deles lá do continente africano. Entendeu essa parte? Parentiria, eu solucei. Pronto, deixa eu ir adiantando agora aqui o seguinte, porque tem mais partes importantes. Aí, o que é outra questão que ele fala também dessa questão de adaptação é o seguinte: se você está num grupo que não tem muito contato, ou que não... Ai, que bonitinho! Bota ele na tela, eu quero ver o bicho. Oi, que coisa mais fofa. Pinga apareceu no meu, parecia um rato. Bota aí, Val, o seu também, para ele conhecer. Como é o nome dele, Priscila? Pinga! Rapaz, é Apolo o nome dele. Apolo, olha aí. Pra conhecer seu amiguinho, vai. Olha a cara da amiguinha. Vai, Apolo, olha pra câmera, vai. Ai, que coisa fofa. Deixa, cadê o Dival? O Dival não fica quieto. Aqui, ó, meu filho. Ai, que coisa fofa. Pronto, já era, acabou a aula, é hora dos cachorros. Brincadeira, Davi. Vai, Davi. Ai, que coisa fofa. Fala aqui com ele. Vai lamber mal todinho. O de Priscila é tão comportado aí. Só muita sem, etiqueta. O meu também é bem comportadinho. É porque ele é assim, eu tô agindo na aula, ele do nada vem, pula no meu colo, sobe na mesa
Eu vejo a hora de Oh, meu apertar as teclas. Ai, carinha fofa. Tá vendo? O meu não é fofo desse jeito. O meu parece um demônio da Tasmânia. Não fica quieto um segundo. O bichinho. Ai, pai. Pingo. Agora eu tô toda melada de baba. Credo, tá bom. Minha vida. Ele já tá doido Vamos pra voltar. passear, que ele passeia Mas 5 nós tá horas. onde no texto? Nós tá em linguagem, né? É isso. Ai, que Tá. coisa Vai, linda. Davi, pode continuar. Vai, Após Davi, eu juro por Deus que eu não falo mais nada. Ó, aí o que acontece? Quando você tem essas comunidades que são fechadas de escravos que são fugitivos, eles não estão tendo muita relação com os senhores ou com os europeus. Então, o que é que acontece neles? Eles não mostram ou demonstram fragmentações de, de fusão de outras culturas, como se fosse se apropriando de culturas europeias, através de suas danças, ou através das suas comidas, ou através do seu modo de vestir. Ele não mostra, nesse tipo de comunidade, essas apropriações. Já nas outras comunidades, onde, aliás, que são a maioria aqui, no caso, que é o que a gente quer retratar, essas comunidades, a partir de uma geração crioulo, né, ela conseguiu se fundir e ser bem mais homogênea do que no continente africano. Portanto, aqui a gente vai ter, além de uma cultura bem diversificada, vai ter uma cultura que vai estar tendo de presente traços da cultura europeia, no modo de vestir, no modo de usar o cabelo, no modo de viver, no modo de produzir arte, no modo de dançar. Então, vai ter essas apropriações. Como também em algumas comunidades europeias, é possível ver que os europeus admiravam, em partes, algo da cultura africana. E por isso que eles também incorporam isso à sua comunidade. É como se fosse uma relação mútua aqui, entendeu? E os europeus tanto pegam aquilo que eles admiram e botam na sua cultura, como também em outros casos que os africanos bebem da cultura europeia. E quando eu falei da linguagem, que é aquela linguagem que surge, a linguagem franca, essa linguagem ela é chamada de... Eu vou escrever o nome, porque esse nome é complicado, era o nome que eu estava procurando achar anteriormente. Aí vocês me dizem aqui como é que fala. Fala esse nome aí. Ping-ding. Vai, Priscila. Como é que fala esse nome, Priscila? Davi, eu não faço ideia, não. Pedidim. Pedidim. Eu Dudu vou foi falar, colocar no Pidiguim. Google. hein? Pidiguim. Pidiguim? Eu acho que Pedigim. é. Pronto, pois tá bom. Vamos chamar esse nome aí. Olha, se lembra que eu falei que a gente tem várias comunidades com linguagem diferente. E quando essas comunidades estão unidas, né, essas pessoas estão unidas, pessoas de várias nacionalidades, surge então a linguagem franca. E a linguagem franca foi a primeira linguagem, uma linguagem que ela não era muito usada, porque ela usava gramáticas, usava palavras, bases para se poder compreender o outro, e não daquela necessidade de você saber a linguagem toda da outra pessoa de nacionalidade diferente. Então, essa linguagem mais simplista, né, que foi a primeira linguagem de comunicação entre os crioulos, na geração crioulo, ela se expandiu, ela é característica, na verdade, de uma linguagem píndice, que é uma linguagem, essa definição tem por característica ser linguagem simplista. E depois dessa linguagem, ela é mais difundida, né? Ela é a partir dela que surge a primeira língua da geração crioula, certo? Isso é que é importante, a primeira língua da geração crioula. Agora é uma língua bem mais usada, uma língua que tem as próprias gramáticas, uma língua que unificou todos esses povos de nacionalidade diferente e que agora você aprendendo a língua desse crioulo, você conseguiria comunicar com qualquer outro escravo africano, tá bom? Isso é importante. Uma outra coisa também... Davi, pode continuar aí. Eu vou me ausentar só um pouquinho, mas eu já venho. Você quer que eu te espere? Não precisa não, pode continuar. Pois tá bom. Agora deixa eu ver aqui qual foi a outra parte que eu notei aqui para colocar. Meu Deus do céu, foi aqui ou foi aqui? Acho que foi aqui. Pronto. Essa língua crioulo era amplamente falada como uma linguagem comercial nas colônias portuguesas.
ou ao longo da costa africana e como segunda ou terceira língua dos africanos ao negociar com os portugueses. Embora muitos desses escritos não mencionem o padrão da língua portuguesa utilizado, alguns comentários sugerem que era a forma crioulo. E quando eu terminar de ler aqui, eu vou explicar tudo bem direitinho. Viu? Só uma minoria dos escravos que cruzaram o oceano havia aprendido uma língua crioulo na África. Esse grupo foi muito importante na disseminação dessa língua para outros escravos. Os escravos que falavam crioulo ensinaram aos outros. O que é que ele disse com isso? No comércio de escravos, quando esses escravos eram reunidos para fazer a viagem transatlântica, que quando surgiu a linguagem crioulo, né, a linguagem pindig, que é a linguagem simples, somente uma minoria aprendeu essa gramática de você poder utilizar e se comunicar com qualquer outro escravo de nacionalidade diferente. Quando eles chegam aqui na América, utilizando essa linguagem, eles, com o passar do tempo das apropriações, tanto da europeia como dos próprios africanos, criam, né, faz-se gerar a primeira linguagem crioulo. E essa linguagem, ela se disseminou a partir de que um sabia e ensinava para o próximo, né? Então, através disso, por exemplo, eu sei, então estou ensinando a Valdileide e a Eduardo. E o que eles aprenderam, vou ensinar para outros. E foi dessa maneira que a linguagem ela se expandiu e se consolidou, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sobre a linguagem também, ele abre uma parte do capítulo para falar sobre a estrutura social. Porque até então aqui essa estrutura social aqui, ela é de parentesco, né? Aliás, tem parentesco e tem também estrutura política, no sentido de que você tem um senhor que você tem que obedecer, e esse senhor está inserido em uma estrutura política, né, que envolve dinheiro, que envolve comércio. Então, você está dentro desse tipo de estrutura. Porém, ele vem trazer nessa parte do capítulo outras comunidades que são formadas a partir de pessoas de nenhum tipo de parentesco. Quer dizer, são pessoas aleatórias ali. E que essas pessoas aleatórias, quando estão em comunidade, elas deram um jeito, é um modo de explicar, deram um jeito de se comunicar. Então, eles, a partir disso, criaram a própria cultura, criaram a própria linguagem, criaram um modo próprio de se fazer música, um modo próprio de fazer culinária e um modo próprio de se vestir. Tá certo? Isso quer dizer que ele quer mostrar com isso que a partir dessas estruturas políticas e estruturas sociais em que você não tinha tanta presença europeia, por assim dizer, elas também têm um tipo de cultura que, porém, não é muito abordada no livro, certo? E que ele disse que não era interessante saber disso, porque a gente estava estudando as transformações da cultura africana para o continente europeu. Agora ele vai falar da mudança cultural no mundo atlântico, do quesito estética, que é a segunda e última parte do capítulo. Você lembra que nesse capítulo ele só aborda a linguagem e aborda a estética. Os outros ele vai abordar mais para frente. Agora eu estou com medo de iniciar, porque Dudu não está aqui e essa parte é importante. Vou mandar mensagem para ele perguntar se ele vai demorar. Pergunta aí a ele, porque eu tenho medo de dar em Prosseguimento. Não sei. Destilação lavada. Priscila, como é que tá aí a vida dos boizinhos? Ah, mulher, eu deixei de mão. Deixou? Por quê? É porque, assim, não sei o que aconteceu comigo, mas eu acho defeito em todo mundo aí. Defeito? Quando eu começo a me Mas esse é o interessar, lado... aí eu acho um defeito. Mas esse é o lado bom do amor, que você encontra os defeitos para você superar com ele. Então, acho que eu não amei mais ninguém. Sabia que a gente vai ter 3 períodos esse ano? Eu tô sabendo. E que a gente só vai ter 2 semanas de férias. É por isso que eu tô adiantando as coisas, né? Para me ficar livre. Verdade. É errado você não tá, Davi. Eu queria ser como você. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Priscila, eu vou dizer uma coisa, eu sofri um bocado, viu? Se você soubesse, eu estava dormindo meia-noite, acordando 4 horas da manhã. Não parava de jeito nenhum, Priscila, tirava direto. Para poder
de 4 horas, eu tenho até meio-dia direto para fazer. Isso foi lendo o livro de Maquiavel para poder fazer o trabalho de moderna. Ah, nossa senhora, não fala de trabalho moderno, não. Tô ficando com medo, porque eu não fiz nada ainda. Eu queria ter essa disposição para estudar. E o pior, que eu era tão viciada de série, a brincar e assistir e fazer outras coisas, e agora não tenho mais tempo. Mas você ainda posta umas coisinhas aqui, eu taco lá. Oh, é tudo fingimento. Oh, Deus do céu, por soubesse que eu nem saio mais de casa. Eu assisto as coisas assim com culpa, porque eu não tô estudando mais. Priscila, na Semana Santa, eu disse, caramba, eu poderia ter aproveitado a Semana Santa para assistir. Não, um amigo meu lá do centro me mandou, me chamou para beber 1 litro de vinho, né? E aí acabou que não foi só 1 litro, foi 2, foi 3. E aí eu passei a quarta e a quinta bebendo. E aí quando foi na sexta, eu fiquei com muita culpa. Eu disse, nossa, meu Deus do céu, Claro, pode beber em Sexta-feira Santa. Não, Acordo que eu bebi muito. me sentindo culpada porque eu não tinha estudado. Eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter produzido muito, eu podia ter tentado muita coisa. Aí acontece que quando foi no final da sexta para o sábado e o domingo, eu meti a cara a estudar. Eu conseguia tentar muita coisa. Eu bebi na Também sexta, no fez isso. sábado e no domingo. Olha, eu mandei mensagem para a Nadia para saber se ela ia fazer um trabalho comigo, não tem? De Brasil, que se ela ia gravar, só que ela nem respondeu. Aí eu não sei como é que eu vou fazer. Se ela, porque eu não sei se ela vai querer fazer o que eu mandei para ela ou se ela vai fazer uma outra coisa. Ela não respondeu. E cadê para perguntar? Vou perguntar mais não também não. É, Davi, seja trouxa não. Eu vou gravar a segunda parte tá tudo pronto, não tem? Se ela me aparecer com tudo bem. Se não, eu junto a minha parte sozinho do professor, né? É. Desde que da semana de feriado que eu tô lutando para ver se eu retomo a estudar, porque basta. Valdir, você me Por quê? tá fazendo zoar do cachorro. Ah, eu sei pra cima, meu filho, aqui. Davi, você não vai A casa pro céu, do não. Você não cachorro. gosta de cachorro? Muito bem, Val. Sim, Priscila, eu gosto, eu acho que eu não gosto mesmo de cachorro mais não. Eu gostava muito de cachorro antes, até que eu levei uma mordida na virilha. Aí eu fiquei com trauma. O bicho quase arrancou meu pinto. Tu vai mandar essa aula pro YouTube, né? Falando sério, gente. Eu sentei do lado de uma amiga minha. Você coloca aquele bip na hora. Olha, eu sentei do lado da minha amiga e um cachorro que era o dela, Priscila, era igual ao seu. Após o cachorro, o menino se zangou e veio me morder direto na minha virilha. Direto, direto. Aí é só que eu ainda botei a mão assim na boca dele, ele pegou do lado. Aí eu disse, meu Deus do céu, você não bota essa minha mão, ele tinha torado, não tem? Tipo assim, ah, meu Deus do céu, eu tinha matado aquele cachorro. Mesmo com dor. Você é doido, menino. Toda vida que eu vou tomar banho, que eu olho lá embaixo, assim, tem a marca dos 2 dedos dele. Pois é. Por isso que eu não gosto de cachorro. Você entendeu agora? Eu fiquei com trauma. Mas Ping é um amor. Ping só late, não morre ninguém, não. Tá? É, Apolo também. Se você não enraivar ele. Mas é medo, né? Não é do cachorro, é do medo mesmo que eu tenho. Ei, Priscila, em falar nisso, tem um riacho aí no seu sítio, Priscila. Nesse monte de chuva, você nem chamou a gente pra ir. É, Priscila, Davi, chama a gente pra ir. não encheu ainda não. Quer dizer, encheu, mas não tá bom pra tomar banho. Você mora no sítio, você sabe, né? Ah, mas eu sei que tem rio, não tem riacho, não. O rio tá lá pra você tomar banho direto. Não, lá no Ah, meu sítio é riacho. tem riacho? Aí o riacho tem que encher e tem que chover mais pra limpar a água, pra tomar banho. Isso, exatamente. Aí ele encheu, aí parou de chover. Aí o riacho já tava secando quando voltou a chover agora. Aí eu tava até dizendo amanhã, ô mãe, será que eu não vou tomar um banho de riacho esse ano? Ei, Priscila, acho que sua mãe deve ter um orgulho danado, hein? Direito. É. Ela falou, cadê Eduardo, hein? Ai, minha gente. Eu não posso continuar. Se eu der continuidade, o Eduardo vai perder tudo aqui. Porque Ele assiste depois no YouTube. Eu tô com Ah, fome. meu Deus do céu, eu vou ligar para ele. Ah, e se eu ligar, ele deixou o celular aí para nós. Não vai adiantar nada. Eu acho que ele foi bem cagado. Eu não fui cagar, eu fui comprar os pão. Voltei bem na hora que tu disse. Dudu, você saiu na rua e não tomou banho quando voltou? Gente, é aqui. Eu lá já lavei minhas mãos.
Eu tô com fome. Peraí, vou procurar um Olha, biscoitinho. Valdilete, você tava perguntando dos meus love. Eu deixei um de lado só porque ele não tomava banho quando chegava da rua. Pelo menos não é quando tomava banho, só quando chegava na rua, né? Porque eu já pensei que você ia dizer, porque ele não tomava banho. Que era que o Adelaide já tava ligando aqui pra mim. Eu não morri não, gente. A gente Ele quer pensava falar. que você tinha assim morrido, né? Dudu, você Eu não morro, não. entendeu a questão da linguagem? Até onde você falou, eu entendi. Inclusive, vou ter que A separar uma geladeira de Val única cheia de frase. coisa. Gente, ó, vou falar. Né? Ó, Fica. muito burguesa. Ela foi caçar um sorvete, aí ela disse, ai, não gostei do sabor que tem aqui. Ixi, pera ainda. Ela Se desligou eu a falo, câmera na minha cara. se eu falo isso aqui em casa, jogam um sorvete na minha cara. Olha, vamos falar agora da. Eu esperei você porque a gente vai entrar na segunda parte do capítulo, que é a estética, né? Acho que ela só apareceu para dar o dedo para nós. Pronto, uma coisa importante que ele disse sobre a estética. Como é que é para a gente comparar, né? A estética, ela era a menos estável, mas os estéticos foram os elementos da cultura africana que mais penduraram e resistiram nas Américas. O que é que ele está mostrando com isso? Ixi, até precisa favorito. O que é que ele está mostrando com isso? Lá na África, a língua da África, as linguagens, aliás, eram Eita, quase que não sai. as mais consolidadas, certo? E aí, quando elas chegam aqui no continente, elas sofrem, no continente americano, elas sofrem essa alteração. E ele fala que lá na África, a estética, né, que é a parte da dança, que é a parte do se vestir, o modo de se vestir, dessas coisas que é mais exposta, né, mais explícita, ela era muito variada, certo? E que quando ela chega aqui, ela vai ser bem consolidada, bem mais pendurada, ela vai resistir até os dias atuais. Não é à toa que ele fala que, por exemplo, a gente pode ver movimentos africanos em músicas contemporâneas, né? Ou você pode ver, por exemplo, as formações daquela... Como é o nome daquela banda que usa vermelho, verde e amarelo? Daquele tipo de grupo musical da África, que toca nos tambor. Meu Deus, eu sei o nome desse. Olodum. Isso! Olodum. Pronto, você também pode ver. Ele fala sobre a música, ele fala que a junção das características da África com o da Europa fundiram e resultaram em todos os estilos de música americano que tem hoje. Sobretudo porque o estilo da música africana, ela é muito ritmizada, tem muita percussão, ela tem muita coisa na música, entendeu? Que se diferenciava dos nativos europeus. Mas antes de a gente chegar lá na música, vamos continuando aqui. Essa parte mais estética, né? Quando a gente lembra de estética, é aquela parte mais à mostra, como é que vai ser mostrada essa cultura. O visual. É isso, mas só que não visual de cara, né? Agora sendo no sentido... Eu sei, foi só um exemplo. Aí, onde é que essa cultura africana é mais explícita? Ela é mais explícita na música, na dança, na arte, na decoração e no design. Então, ele fala desses 5 elementos, certo? Música, dança, arte, decoração e design. Elementos estéticos, aliás, dentre esses 5, ele fala que música e dança são os mais explícitos, enquanto que a arte, decoração e design são elementos menos visíveis, mas têm sido cada vez mais identificados atualmente pelos historiadores, né? Tanto é que ele pega vários exemplos para, por exemplo, analisar a cerâmica, analisar a arte, por exemplo, ele fala que uma das características da arte africana é a utilização de línguas. Davi, deixa eu tirar uma dúvida. É que eu não li o capítulo, eu só pesquisei resenha mesmo do próprio livro, isso faz um tempo. E eu lembro que eu vi que quando se trata desses capítulos aí, Thornton, ele vai estar falando sobre outros 2 autores também. Ele fala, ele cita isso. Deu para entender, não? Eu falo de mim. Eu entendi.
Ele vai falar aqui, ó, tá aberta a resenha, mas é uma resenha bem geral, e aqui falando nesse capítulo que ele vai falar com os trabalhos de Sidney Mintz e Richard Price. Ele fala sobre esses autores, chega a citar? Sim. Ele não fala dos autores, ele só fala assim, como para se relacionar, não, para se referenciar aos antropólogos, ele usa o trabalho desses dois, de Prince e Mintz. Tá entendendo? Ele fala, por exemplo, Tá. a cultura africana, no sentido da dança, foi assim, 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 e segundo os estudos dos principais antropólogos, Mintz e Prince, eles concordam de tal maneira e explica, tá entendendo como é que ele fala no capítulo? Porque aqui ele diz que vai refutar as afirmações destes acerca de algumas coisas e tudo mais. Porque ele refuta os antropólogos, porque, olha, por exemplo, no começo ele já diz que aquela questão de não haver uma cultura afro-americana, né? Que é a geração de cultura africana aqui. E muitos dizem que não teve condições de se gerar pelas circunstâncias de condição de escravo, né? E que, na verdade, Torto já é contra isso. Ele fala que teve, sim, condições. A gente viu no capítulo passado. E aqui, por exemplo, ele diz que... Qual foi a discussão que ele disse que não concorda? Ele diz que, por exemplo, a cultura africana, ela não foi leal à sua cultura nativa lá na África, e que ela pegou a cultura europeia e simplesmente sabotou algumas coisinhas aqui, outra ali, e disse que aquilo era a cultura africana. E ele refuta isso, ele não concorda com isso. Certo? Entendi. Então, há algumas discordâncias e concordâncias, mas eu não achei isso relevante para poder colocar para vocês. Não, tá bom, é só porque eu tinha visto isso aqui, eu pensava que era relevante, porque eu só vi na resenha. Bom, eu acho que não, porque toda vida que eu leio o capítulo, eu só coloco os pontos assim, eu digo, esse aqui é um ponto central, vou jogar no resumo, porque é o resumo que vai valer a nota, né? Sim. Pronto, então aqui, estética. Peraí, Davi, se você continuar. Vou sair agora, que deu hora de eu passear com a Apolo. Que cachorro importante! Gente, ele tá aqui no meu pé, porque eu peguei a guia dele. Ele tá aqui no meu pé, esperando eu ir passear com ele. Ô, bichinho! Acha que tem que Eu não arrumar tudo por resisto. quê? Hã? Tadinho, Val, vai passear com o bichinho. Aí eu vou sair Minha agora. que tem o resumo. Escuta. Ô, escândalo. Aí eu vou sair agora. Isso aí é Davi, show, viu? Você tá aprovado como professor. Obrigado, Priscila. Eu vou. Foi nos outros encontros? Quero mais momentos como esse. E vamos marcar um pra gente conversar aleatoriedades. E você me Isso, perguntar igual o fez que aquela. você tem pra perguntar, viu, Davi? Tá certo, Priscila. Não deu tempo de perguntar hoje, ou qualquer coisa você pergunta no WhatsApp, se for urgente. Mas vamos marcar um encontro pra gente conversar besteira. Aleatoriedade. Preciso. Realmente. Tchau, irmã. Oi, tchau. Cheiro. Pronto, vamos lá. E o que é que ele define como estética no capítulo? Ele diz estética, definição como, anotem aí, viu? Como tentativas deliberadas para gerar beleza dentro dos padrões culturais em que se insere. Entendeu? Aqui é que vai vir mais aquela ideia de usar aquilo que você tem em volta, na sua realidade. Davi, quando for para anotar, bota o tópico para a gente colocar aqui, que é para a gente ficar vendo. Pronto, pois tá bom. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui na. Vai sair a câmera, mas é porque eu vou tirar o print. Primeiro tópico, estética. Dentro da estética temos música, dança, que são elementos Quando terminar, diga que é para eu tirar o print de tudo. mais visíveis. Temos também a arte, decoração e design. Elementos menos visíveis, porém mais destacados, cada vez mais pelos historiadores. Pronto, Dudu, tem print. Definição Printado. estética, definição.
tentativas deliberadas para gerar beleza dentro dos padrões culturais em que se insere. E print, Dudu. Printado. Peraí, viu? Uhum. Pronto. Aí eu vou ler aqui uma parte do capítulo que ele fala de forma mais explícita para a gente entender o que é que ele está falando quando fala de estética. Ó, depois que ele coloca essa definição, ele diz: pode ser a decoração ou a forma de um pote ou um prato que vai mais além do seu caráter utilitário. Né? Ele está dizendo aqui o seguinte, por exemplo, você não vê um pote como apenas um recipiente que você pode botar um líquido, né, a água dentro. Mas você, por exemplo, a arte que esse pote está armazenando, né, a forma dele. E aí ele coloca mais à frente também. Inclui a combinação de comidas, especiarias e sabor na culinária, percebendo o prazer da nutrição. Claro, também inclui a ornamentação do corpo humano, do estilo do penteado, das tatuagens, de maneira de arrumar tecidos ao redor do corpo e de escolher cores e desenhos para eles. Entende-se a música e a dança ao projeto de casas e de decorações e, por fim, trabalho de pintura e escultura. Então, tudo isso era uma manifestação estética. Né? Ele vai mostrar como era que era a manifestação estética em cada um desses. E ele já fala também uma coisa muito importante, que, por exemplo, alguns europeus admiravam, antes de eu falar, acho que eu estou explicando errado, antes disso, eu tenho que dizer a vocês que, por exemplo, tanto os africanos, eles se apropriaram daquilo que eles tinham em volta para poder, assim, dar procedência à sua cultura, ou seja, houve como se fosse assim, a maior parte dessa cultura ela fosse mais europeia, como se os africanos estivessem tentando, por exemplo, meu Deus, eu dei um exemplo perfeito para explicar isso agora que eu me lembro. Ah, lembrei, pronto. Eu vou primeiro dar o exemplo, depois eu explico. Eu quero que você pense na música de Adele, certo? Qual delas? Hello, it's me. Pode ser essa daí, tá bom? Não, pronto, uma outra música. Diamond, de Cia. Ou é de... Essa eu não conheço. Ah, da Rihanna? Sim. Ah, sei. Pronto, sabe? Cia também canta ela, tá bom? Agora eu quero que você pense nessa música. Original. A de Rihanna mesmo. E Rihanna é quem canta essa música. Eu quero que você pense em Rihanna cantando essa música como sendo uma cultura, a cultura original. Essa cultura original será a cultura africana. E agora, não sei se você já viu na internet, mas tem vários ritmos que o pessoal editou essa música, né? Colocou em ritmo de samba, colocou em ritmo de axé, colocou em ritmo de funk. Então, eu quero que vocês escutem agora essas outras versões como se elas fossem apropriações. Ei, não, peraí, eu tenho um exemplo melhor, que eu acho até que Val vai entender esse exemplo, não sei se você já viu. Que pegaram aquela música da Carol Conká, Tom Bass, sei lá, já que é pra tomar, e colocaram ela em várias músicas dos Chaves, dos X-Men, das visões da Raven. Aquela música de Thierry, aquela Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Aí, tipo, ela é modão, aí agora tá no funk, agora vou ir pra sofrência, mas, tipo, o primeiro é modão. Isso é cultura. Só mais um é do Thierry. Eu não sei porque eu lembrei de Val numa música que eu vi de funk, porque você lembra, Val, quando a gente tava fazendo um podcast de Brasil, ele disse, eu vou trocar essa música, eu vou colocar outra. Eu digo, meu Deus, será que Val vai colocar essa música? Quando eu fui ver a música que eu enviei pra você foi aquela, como é? Sadomasoquista, eu quebro a tua pica. Eu só lembrei de tudo. Eu nunca escutei essa, não. Essa eu nunca escutei. Eu mandei pra você. Ó, Dudu. Aí, pronto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês têm a música original de Rihanna como uma cultura, certo? Essa cultura, ela é africana e ela está agora no continente americano. E você vai ver vários traços dessa música em versões diferentes, certo? Então, isso é como se fosse comunidades que pegam essa cultura europeia
e colocam pega essa cultura africana e colocam os traços que eles acham importantes, né? E assim eles fundem e formam esse novo tipo de cultura, né? Que são as culturas afro-americanas. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Sim, sim. Pronto. E pensando nessa parte agora de estética, assim que a estética é mostrada, é a mesma forma na culinária, por exemplo. Você não vai ver uma coisa sobre a comida. Ele fala no capítulo que que os escravos trouxeram poucas sementes e poucas plantações. Então, quando eles chegaram aqui, que acabaram esse suprimento, eles tiveram de se virar do que tinha. Então, eles pegavam a cultura europeia, pegavam as comidas europeias, pegavam as danças europeias e apropriavam ao seu estilo. Esse aqui é o que eu quero dizer, o que eu quero que você entenda. E pronto, você entendendo isso, você pode adaptar isso, por exemplo, à música, em vez de eu estar falando, na música diz isso, sendo que é tudo a mesma coisa, entendeu? Sim. Você pense nisso e agora você pega e coloca. E na dança, a dança era de um jeito lá, porque a dança era admirada por eles lá na África, mas que quando eles chegam aqui, às vezes não é admirado, então eles são repreendidos, né? Eles são controlados para não fazer esse tipo de expressão cultural, e em outras localidades é admirável. E tanto é que tem alguns europeus que querem aprender, que apropriam daquilo, como, por exemplo, na questão mais bem estética, de visual. Ele fala dos cabelos crespos africanos, né? Que os cabelos crespos africanos tinham partes que eram cortadas, e por eles serem muito crespos, dava para você fazer várias atividades, vários penteados, quer dizer, as mulheres faziam tranças divididas no cabelo lá na África, com parte raspada, mas que quando chega aqui na América, elas só fazem as tranças e colocam, por exemplo, conchas, pedaços de vidro e essas coisas. Então, você está entendendo qual é a transformação que passou de lá para cá? Dudu? Claudio está entendendo. E você, Dudu? Tô. Pode continuar. Pronto. E aí, ele vai também falar das artes mais refinadas, sobretudo daquelas artes de cerâmica. Por quê? As artes de cerâmica, ela requeria que você tivesse muito tempo para poder aprender. E com isso, lá no continente africano, você tinha, por exemplo, pessoas mais experientes, que sabiam manusear, Dudu, isso aqui é importante, se você for sair, avise. Vai sair? Pode continuar, eu já venho. Eu não posso continuar, meu querido, isso aqui é importante. Cadê o Davi? E falta de consideração pela minha aula, Val. Ai, Val, vou logo avisando para você, ó. Quando for 7 horas, a gente vai se encontrar para falar sobre moderna, viu? Porque a aula é assíncrona e a gente vai poder planejar o plano de aula. Porque fazendo o plano de aula, quem for gravar a aula já sabe qual é a tarefa, gravar a aula. A minha tarefa é criar o site, entendeu? Mas tu vai me ajudar, tira um dia pra tu me ajudar no sozinho, pô. Eu vou assistir o filme hoje, depois que a gente terminar a moderna, vou escolher qual filme, aí vou tentar contextualizar ele, Quando eu aí eu acabar te aqui, eu vou mando. mandar para você, para ensinar você como é que vai fazer essa análise. Foi mal, é porque aqui em casa é um inferno. Toda vida alguém chama quando eu tô no meio de alguma coisa. Mas vá. Bom, eu tenho que esperar você, porque essa parte ela é importante. Vai haver, dentre esses tipos de arte, ó, entre, por exemplo, a arte da cerâmica, os desenhos geométricos. Aliás, deixa eu explicar uma outra coisa. Na música e dança, você pode se expressar corporalmente. Você só precisa de um corpo que tenha vida. É assim que o autor se referencia no capítulo, né? E enquanto na arte e a decoração, por exemplo, na decoração e design, decoração sobretudo, ele fala que era característico da cultura africana ter muitas linhas, traços de figuras geométricas, de triângulos. Então, isso era característico. As imagens formadas a partir de linhas e de figuras de triângulos era característico da cultura africana. E na arte, ele utiliza o exemplo de artes refinadas, e na Artes Refinadas ele fala da arte da cerâmica, certo? E a arte da cerâmica, para você aprender ela, para você saber manusear, você requeriria muito tempo praticando. E quando acontece o comércio de escravos, essa cultura ela sofre alterações. Por quê?
os compradores de escravos queriam pessoas jovens, né? Mulheres jovens, homens jovens, e esses homens, por serem jovens, não tinham aprendido a criar tudo igual os outros mais velhos, né? Que já sabiam a arte da cerâmica bem direitinho. E aí, quando ela chega aqui, ela não chega da mesma maneira de como ela é no continente africano. E aí, quando ela chega aqui, ela chega de uma forma diferente. E é esse diferente que vai, né, se disseminar pela Europa. E, sobretudo, porque ela vai juntar esse conhecimento desses jovens, que é pouco, com a cultura europeia, e assim vai se consolidar nessa nova cultura, que vai ter traços únicos e que vai se diferenciar da nativa africana. Você entendeu? Não entendi direito essa última parte. Quer dizer, então, que a cultura Aqui tá só afro-americana se travando. difere. Pronto, preste atenção. Vou dar um exemplo aqui a você. Eu quero que você pense. A arte da cerâmica. Eu não tô entendendo nada, tá travando tudo. Eu vou assistir Aqui tá depois no pegando YouTube, tá normal. muito travando. A sua Mas eu internet. acho que é a minha internet. Porque depois que ele falou música, começou a aí trava. Aí passa um Tem tempo, certeza aí que não é repete muito Davi rápido. travando normalmente, não? Não, é não. Porque Davi travando dá pra entender. Ó, agora, vocês estão com a câmera ligada? É a sua Sim. internet que tá fraca, Val. Quando a internet tá fraca, desliga a câmera. É, pois aqui não tá nenhuma das duas ligadas. Ó, E agora? eu vou explicando. Eu vou assim. Que horas tu vai postar no YouTube? Eu vou postar agora, ele já disponibiliza agora. Pronto, então quando tu terminar, eu assisto agora, lá antes da aula ou depois da aula Pronto, você fica depois aí. nós se encontra daqui a pouco. Ó, Dudu, eu quero que você pense. Você e Valdirei não vai ver, né? Mas então eu vou explicando para você. Eu quero que vocês Tá pensem bom. a cultura da cerâmica sendo esse total de todo o comprimento do lápis, né? Você vai ter o seguinte: esse lápis, esse tamanho desse lápis representa o tempo que você demora para poder aprender a arte da cerâmica, tá certo? Olha, Dudu, esse tempo aqui é o tempo que você demora para poder aprender a arte da cerâmica. Tá bom? Vamos supor, você está vendo aqui a tampinha do lápis, ó, certo? Olha o comprimento dela. A tampinha do lápis, ela só vem até aqui, ó. Então, ou seja, Sim. ele diz o seguinte, que para você aprender tudo isso daqui, você requeria tempo. Portanto, eram pessoas mais idosas, mais velhas, que sabiam da arte da cerâmica bem direitinho. E pelo comércio de escravos, como ele necessitava, não, requeria que fossem escravos jovens, né, jovens e mulheres jovens, o que acontecia? Muitos desses jovens só sabiam até aqui, até onde essa tampinha marca. E tudo isso eles não sabiam mais. E aí eles utilizam desse pouco que tem aqui, junto com as apropriações da cultura europeia, e formam, assim, na América, um novo tipo de fazer cerâmica. Como também é um novo tipo de fazer penteado, porque, veja, lá na África era normal as mulheres raparem o cabelo. Uma parte do cabelo, fazer aqueles penteados de trança, alguma coisa na trança ou no cabelo. E aí, quando eles chegam aqui na América, eles não raspam o cabelo, só fazem os penteados. Por exemplo, o modo de se vestir. As mulheres aqui na América não podiam usar roupas que mostrassem a parte da frente. Tá entendendo? Quer dizer, tipo, elas podiam usar algumas faixas aqui que cobrissem o peito, mas que deixassem a barriga à mostra, ou que deixassem as costas muito à mostra, elas não poderiam usar esse tipo de roupa aqui. E lá na África é diferente. Você entendeu? Sei. Pronto. Aí deixa eu ver o que mais que ele fala no capítulo. Sobre a música. Ele fala que uma das características das músicas africanas é que as músicas, elas eram muito... Tinha muita coisa. Ele tem uma palavra apropriada para isso, mas eu não lembro agora. Mas uma característica da música é que a música ela tinha muitos instrumentos, ela tinha muita percussão. Então, era uma música bem cheia de coisas. Usando essa palavra. E aí, é sincopada. Uma música sincopada, tá certo? O que significa isso? É uma música cheia de instrumento, uma música cheia por exemplo, de partes que você para, ou partes que você fala, que você canta, que é só o instrumento. É muito misturado, uma música bem, bem diversificada. Pense assim. Acho que entendi.
E pronto. Essa é a característica da música, né? E a dança, ele não fala muito, porque a dança você poderia... Aliás, na dança ele fala que você poderia, os africanos poderiam dançar em momentos de funerais, em momentos nos domingos e nos dias santos. Sobre essa questão da música ser muito diversificada, você sabe que uma das características é a utilização dos tambores, né? As músicas africanas usam muito tambor. E naquela época, usar tambor e trompete, lá na África, era um sinal de revolta, de formação de motim para se revoltar. É por isso que alguns senhores escravos, quando pegam esses africanos aqui fazendo esse tipo de manifestação, eles proíbem o uso dos tambores e proíbem o uso do trompete, porque isso era usado como uma forma de manifestação lá na África, entendeu? Sim. Mas isso significa dizer que todos os escravos podiam de abolir o tambor ou o trompete. Não, era em alguns casos específicos, entendeu? Pronto. Em algum desses casos específicos, os senhores pegavam e proibiam porque tinham medo de que alguma revolução tivesse ali acontecendo e eu não pudesse fazer mais nada, tá certo? No caso, finalmente chegamos àquela parte que eu falei, que era uma espécie de impedimento. Eu queria saber se existia, no caso, existia pelo medo de eles se voltarem. Porque, assim, quando você tem uma música, reuniões de escravos, essas manifestações, elas aconteciam no domingo, nos dias santos e em funerais. Nos funerais, sobretudo, eles usavam tambores, usavam música, como se fosse uma forma de despedida da cultura deles. E por reunir muitos escravos para se despedir do ente, né, daquele outro escravo irmão, aí os donos achavam que esses escravos estavam planejando ou estavam fazendo uma revolução, uma revolta para se libertar. Aí é por isso que eles começaram a tirar o uso do tambor e o uso do trompete. Então, é uma forma de restringir. Olha como eu estou falando no capítulo. Alguns donos de escravos restringiam o uso de tambores e trompetes, porque eles tinham uso militares na África. Militares no sentido de... Tá. Não, mas quando ele fala militar, é porque lá na África, uma das características dos africanos, primeiro, é passar pelo treinamento militar, tá certo? E quando eles passam pelo treinamento militar e utilizam esse negócio de tambor e trompete, o que é que o senhor escravo, por eles já terem passado pelo treinamento de exército, eles sabem se defender, né? Eles sabem lutar. Então, como isso era visto lá na África, eles vão fazer com que os senhores pensem, nossa, então eles vão lutar, eu vou perder meus escravos e aí eu tenho que abolir o uso desses instrumentos, porque assim não vai ter nenhuma revolta. Entendeu como é que funcionou? Pronto, é por isso que ele fala. E também uma outra parte, que para finalizar esse quesito da música, ele diz, olha, as diversidades da música da África, juntamente com os europeus, que os europeus, às vezes, como eu já falei antes, alguns europeus admiravam o estilo musical da África, né? De usar muitos instrumentos, de usar uma música mais... Qual é a palavra aqui, meu Deus? Deixa eu olhar de novo. De uma música mais sincopada. Então, alguns europeus admiravam aquilo. Muitos escreviam e muitos, além de pegar esse estilo, adicionavam traços da cultura europeia. Como bem que os africanos tinham já o seu estilo próprio e tratavam de... Por exemplo, se eles tivessem um senhor que não gostasse daquele tipo, então eles apropriavam a sua música ao estilo do senhor, entendeu? A traços europeus. Aí o autor fala que essa junção de tanto os europeus para os africanos, quanto dos africanos para os europeus, vai resultar em músicas americanas, na característica do estilo de música americana como um todo, entendeu? Sim. Pronto. Aí, a última parte que ele fala é o vestuário e o ornamento pessoal. Ele fala, uma característica do ornamento pessoal é o quê? O cabelo, né? Do corpo mesmo. Ele fala que, por exemplo, os africanos, lá na África, usavam um adorno na cabeça. E adorno de chapéu. Peraí. Tô falando aqui. Ele tá passando um carro de som, não tô escutando nada. Ah, eu vou esperar. Não tô escutando aí, só muito zoado também. Vai, peraí. Passou? Pode continuar agora. Pronto. Sobre o ornamento pessoal, ele diz uma característica das mulheres africanas.
elas usavam adorno na cabeça. Adorno deve ser aquele, sei lá, aquele turbante, eu acho. Depende, a adorno é um enfeite. Adorno não é enfeite? É. E quando elas chegam aqui na América, essa prata passa por uma transformação e eles vão ter o hábito de não cobrir só uma parte da cabeça, né? De enfeitar a cabeça, mas sim de cobrir a cabeça toda, de usar véus, de usar aqueles vestidos longos. Então, essa prática ela já é alterada, né? Vai ser adaptada Sim. em algumas partes da América. Eles cobriam o rosto todo, em algumas partes, eles não deixavam mais a mostra, o cabelo. Em algumas partes, eles não usavam nada. Então, é muito imparcial, entendeu? Sobre o Entendi. vestuário, ele fala o seguinte, ó, essa parte é muito importante. Lembra que lá nos capítulos anteriores a gente tinha visto a grande exportação de tecidos, importação de tecidos pelos africanos, né? Que até eu usei o exemplo de Ana Júlia, que eu falei assim, ó, se a burguesa que é a Ana Júlia decidisse usar um outro tipo de roupa, os outros tecidos que viessem não fossem igual aos dela, era recusado pela sociedade. Então, ou seja, Ah, tá. isso mostra que os africanos eles consumiam muito tecido, certo? E Sim. esse grande consumo de tecido e a rápida mudança de hábito vai mostrar o quê? A grande capacidade de adaptação cultural dos africanos. E é assim que o autor finaliza o capítulo, entendeu? É engraçado que todo final de capítulo é onde tudo faz sentido. Tipo, você explica tudo aí, por mais que a gente tenha alguns certos pontos que fiquem enrolados, no final faz todo sentido. Justamente, porque você vai ver assim, ó, ele fala, antes do contato europeu, a gente tinha um estilo único lá na África, que eles usavam os próprios tecidos, as próprias cores. Ele fala que, por exemplo, as mulheres faziam vestido, enrolavam os tecidos assim, e jogavam por cima do ombro e amarravam uma coisa na cintura para fazer esse tipo de vestido. Então, tinha cores e tipos de tecido únicos da África. E quando chegam os europeus, eles chegam com uma seda, né? Chega com um novo tipo de tecido, chega com Então, tipo, deixa eu tirar uma dúvida. Essa questão que você falou, que é a última frase do texto. Essa adaptação rápida, né, que os africanos têm com relação ao local, à estadia tanto no de caso da América, na Europa, isso aí vai influenciar, por exemplo, em que eles vão pegar coisas produzidas, feitas na Europa e vão, tipo, a partir dos conceitos dele de cultura, eles se adaptam com aquilo. Por exemplo, eles têm mania, aquela coisa de colocar lenços, cordões, e com o que for disponibilizado para eles naquelas locações, eles vão fazer aquilo, é isso? vão apropriar o estilo deles, justamente. Ah, agora Entendeu? tudo faz Ele sentido. fala, quando os europeus chegam aqui, trazem esse novo tipo de tecido com novas cores, novos formatos, né, novos desenhos, os africanos rapidamente têm uma grande mudança rápida de hábito. Essa é a palavra, mudança rápida de hábito. Então, eles Entendo. vão consumir aquele tipo de tecido. E eles juntam isso e apropriam para a sua cultura, né, formando um novo estilo. Bem como os europeus que já têm contato lá na África, que é os que vão comprar os escravos, ou que vão fazer aquelas relações comerciais, eles também percebem algumas coisas na cultura africana e adaptam aquilo para eles. É como eu disse no começo, uma relação mútua entre os dois, certo? Outra dúvida. Eu sei que não é tão importante, mas é porque eu realmente fiquei curioso com aquela questão dele refutar alguns autores. Como eu vi na resenha esse nome, eu fiquei em dúvida. É no capítulo anterior ou é nesse capítulo que ele vai tratar esses caras? Sidney Mintz e Richard Price. Na verdade, Dudu, ele já trata desde o capítulo passado. Eu achei que não fosse Ah, importante. tá. Ele Não, trata, mas tudo bem, eu só queria tirar essa dúvida mesmo. Era só aí, terminou? por enquanto, eu ia finalizar agora, né? Para ver se você está entendendo tudo bem direitinho. Acho que sim. Deu pra entender a questão da cultura. E, tipo, é como eu disse, chegou no final, faz todo sentido. A questão da adaptação fácil. Inclusive, também ele fala da religião, né? Ele fala que, por exemplo, da roupa. A roupa ela teve de mudar e as mulheres não poderem mais deixar à mostra a parte da frente, da cintura até o pescoço, porque a religião, como era a religião católica, e eles tinham se catequizados, a religião católica apropriava esse tipo de roupa a pessoas prostitutas. Então, foi abolido, É. foi tipo, como Então houveram mudanças tanto de forma passiva, né? Eles apenas pegaram certos produtos e deram continuidade à sua própria cultura, mas também teve aquela deturpação à cultura, né? Que eles pararam de se vestir de um determinado jeito por conta do novo lugar. E
Justamente, até porque eles não estavam mais no continente africano, eles estavam na América, né? Então, Tem mais alguma além dessa questão da religião? tinha uma outra De coisa que que deturpou a cultura africana? tinha outra, já ia dizer, se eu tivesse terminado logo de falar, que eu esqueci agora. Padrão. Era uma coisinha bem bestinha também, mas acho que tudo que era importante eu já contei. Aí o que é que eles pegam e falam? Começam a abolir. Sim, o negócio das praças. Lembra que você falou? Eles podiam usar esse drink em qualquer lugar? Não. Não, porque Podiam usar o quê? você falou no começo, antes, se eles podiam fazer esse tipo de expressão cultural em qualquer lugar que eles chegassem. Você lembra que você perguntou? Sim. Tá. Eu já vou terminando agora. Aí o que é que o autor coloca? Nessa parte das roupas, ela começou a ser controlada, né, a ser abolida, a não ser mais permitido o uso de vestido que mostrassem a parte da frente até o pescoço, justamente porque, pela religião católica, isso era roupas de prostituta. Então começou-se a ter um controle de que essas pessoas poderiam ter locais onde poderiam usar esse tipo de roupa. Entendeu? Mas fora a questão das roupas, alguma mais parte da cultura foi proibida, assim com a mesma intensidade das roupas? Sim, porque teve. Se lembra no começo que eu falei aí, alguns proprietários admiravam aquela cultura africana, tanto que eles tinham interesse em aprender e de transformar aquilo também em sua cultura, de se apropriar daquilo e botar o seu estilo. E nesse tipo de proprietário, nesse tipo de regime, por se dizer assim, eles não podiam se expressar, porque o Senhor não gostava. Se o Senhor não gostasse, eles não podiam, o Senhor tinha o poder de controlar eles. Então, eles não permitiam, tá entendendo? Mas, em outros casos, alguns proprietários admiravam a dança, admiravam a música. E tanto é que eles escreveram, eles tentaram aprender as letras da música, o estilo, para poder recriar a sua forma, entendeu? Como eu falei, para a questão da adaptação. Você pega Entendi. aquela música internacional e bota em diferentes versões. A cada Então quer versão. dizer que essa parte da música, só para eu entender melhor, foi algo que foi mexido para uma adaptação também. Pronto, ó, eu quero que você pense a música da cantora original, como a cultura original, tá certo? Aí os europeus e os africanos também, sobretudo os africanos, pensam, os europeus já têm aquele tipo de cultura. A gente está no continente americano, sob controle dos europeus. Então a gente tem que usar aquilo que a gente tem ao nosso redor, aquilo que está disponível para a gente, e transformar isso e adaptar a nossa cultura a isso. Então eles pegam a música, né, que é a cultura europeia, e botam aqui no seu estilo. Que é o que eu queria explicar com as diferentes versões. Tipo, a Adele Peraí, cantando. eles pegam, os africanos pegaram uma parte da cultura europeia e colocaram dentro da sua? Não, eles adaptaram a cultura os africanos pegaram a sua cultura e E adaptaram adaptaram para a cultura europeia. naquilo que tinha disponível, justamente. Até no âmbito da música. Agora eu entendi a questão da adaptação musical. Agora eu entendi. Entendeu? Agora o que eu quis dizer, tipo assim, porque se você tivesse lido o capítulo, você ia entender, Eu, pensar logo nisso, entendeu? E pegar, por entendi. exemplo, É porque se você tem a sua música, né? Aí você chega lá, aquela música não é bem visto, não é tão coisada, né? Muito exaltada. Aí você pega aquela música e coloca nos moldes europeus. isso, exatamente o que você falou. Se você chegasse com esse tipo de música aqui no Brasil e os brasileiros não gostassem, os brasileiros iriam. Não, no caso é os africanos, certo? Os africanos tivessem um tipo de música que não agradasse ao Senhor, ou que não agradasse à sociedade, e que ele tinha que, por exemplo, o escravo pertencia a um senhor. E o senhor mandasse aquele escravo cantar ou dançar para aquelas pessoas que ele estava apresentando, e se aquelas pessoas não gostassem, os africanos iriam adaptar a sua dança, adaptar a sua De cultura, forma que não incomodasse. de forma que eles gostassem, entendeu? Que o pessoal daqui, no caso, gostasse. Isso, exatamente. Ah, tá. Eu pensava que assim, eles não se importavam tanto, só iriam ficar a ponto de ficarem bem, e não a ponto das pessoas dos outros quererem gostar. Não, mas eles faziam, ó, em casos que eles podiam se expressar, eles já, em pessoas que admiravam aquilo, eles faziam normalmente. Agora, quando não gostavam, eles tentavam adaptar aquela sua música, aquela sua dança, aquele modo de vestir, para que fique agradável para os senhores, para os europeus, entendeu? Mas isso era como forma assim de serem aceitos ou era com medo? Aí eu não sei. Tá aí, pronto, vou comentar isso lá. Vou comentar essa pergunta então.
do fórum desse capítulo. Mas tem mais alguma coisa? Porque agora ficou tudo claro. Eu acho que, em parte, deve ter sido por medo, né? Porque, assim, se eles não Pra mim, se eles não adaptarem, por exemplo, a questão dos funerais que aconteceu, que tinha as danças, nos funerais tinha as danças e as cantorias, certo? E e aí, isso é um pecado, né? Uma desonra pra gente que é católico. Eu acho um desrespeito. não, aqui não é tratado dessa forma, porque eles tinham esse momento de expressar a cultura da maneira deles, você tá entendendo? Tinha Acho esse, que sim. tinha esse espaço reservado. Tanto é que ele fala que tinha um padre, um padre jesuíta lá, que viu esse tipo de expressão, gostou e foi reescrever para tentar aprender aquilo, entendeu? Esse momento da funerária, do encomendamento do corpo, que eles se reuniam para fazer esse momento, ele era respeitado, esse momento. Aí o que acontece? Eu estou Entendi. falando aqui de caso isolado. Esse daqui era de funeral. Mas quando no sentido de fazer uma apresentação, de fazer uma dança, que se lembra, essas expressões não aconteciam somente em funeral, acontecia em domingo, em dias santos, tá entendendo? E se esse tipo de expressão fosse mostrado a algumas pessoas europeias, né, aos seus senhores, e os senhores não gostassem, ou eles adaptavam, ou o senhor proibia. Tá entendendo? Ah, entendi. Então, no caso, era uma espécie de medo, mas não um medo assim que fosse acontecer algo terrível, mas sim o medo deles perderem eles mesmos, perderem a sua cultura, a sua essência. E ainda mais, no sentido das roupas, que as roupas que eram abertas assim na frente era referenciadas a mulheres prostitutas, elas poderiam ser mortas, né? Corriam o risco de ser violadas, de ser estrupadas, de ser mortas. Então, por medo nesse sentido também. Mas, de toda forma, eu não Eu coloco fico assim. me perguntando assim, será que veio a partir disso essa cultura do estupro pelas roupas? Tipo, se uma mulher tá usando uma roupa nesse estilo, sendo que na cultura africana era algo comum, aqui não era, mas se ela estivesse usando, ela estaria pedindo. Esse negócio de Fico estar me perguntando se veio. esse negócio de estar pedindo estrupo, de estar pedindo estrupo, é uma conversa, né, bem contemporânea. Porque, na É verdade, verdade, acho que é anacronismo falar sobre. é uma conversa bem contemporânea, mas a gente, essa perspectiva que o autor está colocando não é dessa maneira de, as mulheres estavam pedindo para ser estupradas, não. Mas de ver que os africanos conseguiram, através de uma geração crioulo, adaptar a sua cultura e, sobretudo, fazer com que essa cultura ela persistisse até os dias de hoje. E o que é que a gente pode ver, por exemplo? Então, no caso, essa cultura que surgiu aí, nesse contexto que a gente está trabalhando, é a cultura afro-americana, de fato. Justamente, porque não é mais a Agora, cultura africana. Não é mais a cultura africana por quê? Porque, primeiro, por exemplo, como é que você vai dizer houve alterações. seria cultura africana se não houvesse alterações, certo? Entendi. A cultura afro-americana, que é uma cultura que vai ser mais homogeneizada, porque vai ser aprendida pela geração crioulo, e que essa geração é que vai dar prosseguimento a essa cultura homogênea, a essa cultura que agora ela fundiu uma linguagem única, uma linguagem bem que você pudesse se comunicar com qualquer escravo, que tivesse expressões culturais únicas. Então, esse é o estilo afro-americano. Essa é a cultura afro-americana, entendeu? Aham. E Acabou? é isso. Vamos pro jogo, viu? Pois pronto, perfeito. Já dá para fazer o meu. Pronto, eu já vou terminar aqui, vou fazer o meu e depois vou amanhã. Se amanhã a gente combinar já de fazer o capítulo 9, é porque ela ainda não terminou, né? Mas eu sempre faço assim, Ela ainda vai precisar assistir. A gente se reúne quando der, assim, que ela disser que dá certo. porque toda vez que eu apresento a vocês, eu faço o meu resumo logo em seguida e já faço o fórum e deixo separado, entendeu? Pronto, entendi. Aí então eu vou fazer assim, eu vou fazer esse de África agora, aí no caso você ainda vai ler também o outro de Brasil para vir falar com a gente sobre. Apesar de que a aula do Brasil é amanhã de 7 a 9 horas. Eu nem sabia que ele tinha mudado o texto, ainda bem que eu não li. Pois pronto, eu vou ter que ler o de Brasil, né? Porque vai ter que fazer o trabalho, infelizmente. E se você entender como é que é aquele texto civil quando você lê, me diga, porque é duas colunas, nada a ver. Qual o texto? O segundo de Brasil é todo, sei lá, é duas colunas estranhas de letras de livro. Não. Ou então quando você vê já a coisa. Mas, Vou começar a fazer o meu de África. eu pulei e vou. Deixa eu parar a gravação aqui, né, gente? Porque isso aqui não tem nada a ver mais.